Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do protagon grego, sim, não é aquele que aparece mais, o principal da banda, não, é aquele que impacta a vida ao seu redor, sendo sempre o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, uma convidada muito especial, gente, que alegria recebê-la aqui, Ana Calisto, ela que é escritora. Ana, que alegria ter você aqui no Humana Ideia. Nossa, eu já me emocionei só com a primeira frase. Sabe por quê? Quando eu era bem novinha, eu tinha 12 anos, eu Faz só pouco falava... tempo, né? Imagina, Pouco tempo, foi né? ontem. Eu falava sobre protagonismo. E o meu primeiro aprendizado sobre protagonismo foi a etimologia grega, de proto e agon. Maravilhoso. Que é uma noção de guerra, batalha, Sim. soldado, totalmente diferente dessa noção isolada, individualista de protagonismo. Sim. E você sabe que eu tive um déjà vu. Eu sabia que você ia falar sobre isso. É mesmo? Porque em outro momento de uma palestra sua, eu estava lá, foi quando eu a conheci. Sim. Fiquei super assim, impressionado com a sua fala, com a sua potência de sentimentos, a fala. Porque discursar, todo mundo discursa. Discursos longos, discursos refinados de palavras, né, dos famosos cabedais literários. Mas você falou com tanto sentimento, com tanta alma, que me tocou profundamente. E aí, em um dos momentos, você citou o Antônio Carlos Gomes da Costa, que é o pai, o grande autor do protagonismo na educação no Brasil. Exatamente. Que, aliás, nos deixou, né, há mais de 10 anos, mas o Antônio Carlos Gomes da Costa, já falei para você, eu tive o privilégio de ser aluno dele, e ele foi o único brasileiro representante da Câmara de Educação na Unesco. Olha que bonito isso, mano. Eu sou tiete do eu Antônio também, Carlos Gomes da total. Costa. Eu fiquei maravilhada quando você me falou sobre a Sim. sua experiência profissional com ele, porque o Antônio Carlos, ele fala sobre o protagonismo dentro da perspectiva que balizou o que seria o ECA, o Sim. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um dos grandes idealizadores do ECA. Exatamente, um dos grandes relatores. E ele fala, existe o protagonismo efetivo, que é o que você falou na Sim. abertura da nossa conversa. Então, de fazer a diferença para si e para o outro, de ser, como Nietzsche escreveu na Terceira Consideração Extemporânea, Schopenhauer como educador. Você vai entrar nesse papo? Eu vou adorar. Nietzsche, Só que aí a gente Schopenhauer... vai ultrapassar o tempo do programa. O Schopenhauer, o Nietzsche, né, toda a obra dele norteia por esse tipo de conduta, de discussão, de reflexão, mas o Schopenhauer, no mundo como vontade de representação, dança, né? E ele escreveu sobre Schopenhauer como educador. E nesse livro, eu fiz um estudo sobre ele numa eletiva da faculdade. Ele fala que as próximas gerações vão olhar para nós, ele estava falando da dele, então nós já somos as próximas, e vão falar, gente, com que eles estavam gastando o tempo deles? E eles falavam assim, é importante ser timoneiro da própria história, no sentido de pegar o timão. É verdade. Que é, de fato, o controle do navio. Sim. E aí, sabe o que eu fico imaginando, Fernando, quando você abriu, e a gente já falou aqui de grandes nomes, como Antônio Carlos Gomes da Costa, que quando as próximas gerações olharem para nós e verem os dados absurdos de violência, eu espero que eles não percebam que muitos de nós estávamos passando tempo no feed do TikTok. Né? Quando eu li o Nietzsche, eu fechei o livro e falei, preciso de meia hora. E pra explicar isso, né, depois, né? Você tem um trabalho lindo, lindo. Obrigada, Fernanda. Em várias redes de educação do país. Você também é palestrante. Viaja o Brasil levando essa mensagem, uma mensagem que não é só da fala pela fala, mas tem todo um levante, um despertar para que a gente, uma causa tão especial, tão importante, porque agora, neste momento que nós estamos aqui, conversando, as pessoas estão nos vendo e nos ouvindo, tem uma criança sendo violentada neste país. Né? Então, prevenção e enfrentamento contra todo e qualquer tipo de abuso e violência à criança e o adolescente. Como é que você é tão jovem, como é que você entrou nessa luta de corpo inteiro, de mente total focada nisso, na sua escrita, no que você faz, mas como é que foi isso, Ana? Ai, Fernanda, eu te agradeço muito pela sua generosidade, nas suas palavras e no seu convite, porque nós sabemos que o tema da violência contra a criança e o adolescente, ele desgasta o nosso emocional. Nossa, demais. Então, muitas pessoas, quando sabem que o tema da conversa é esse, já desviam o foco. Verdade. Ou falam, será que a gente pode mudar de assunto? É doloroso. É doloroso. Então, eu vejo muita coragem
no seu gesto de abrir as portas do Humanideia para essa discussão e te agradeço, de fato, pela sua generosidade. Nós, como os colegas da escrita, mas você falou de entrar de corpo, alma, mergulhar de cabeça nessa luta. Na verdade, não há outra forma de entrar na luta por direitos de crianças e adolescentes. Mais, né, A gente está muito atrasado. Sim. Como você disse, nós temos dados arrebatadores de violência contra crianças e adolescentes. Quando nós estivemos juntos em Hortolândia, a gente até conversou um pouco sobre isso, como toda essa violência nasce numa ideia que coisifica a criança. Sim. Se há violência acontecendo contra crianças e adolescentes da forma como acontece no nosso país hoje, é porque a nossa sociedade, Fernando, se acostumou a não olhar para a criança como gente. Verdade. A olhar para a criança, isso desde o Código de Menores, do Código Melo Matos, legislações anteriores ao ECA, como objeto de um sistema socioassistencialista, ou seja, pessoas muito boazinhas que estão dispostas a fazer um favor para aquela coisa. Então, quando eu entrei nessa luta, eu era criança, eu era representante de sala na escola e eu fui convidada para participar de uma conferência lúdica sobre direito da criança e do adolescente. Então, eu fui para essa conferência sem saber o que era o ECA, sem conhecer nenhum dos temas que hoje pautam a minha luta e o meu trabalho. E eu me apaixonei profundamente pela possibilidade de ter voz. Olha, porque eu não sabia. Sempre que eu falava na escola e falava, tem que deixar a biblioteca aberta na hora do recreio, porque a gente quer ler. E ler é lazer. Eu me senti incomodando. Eu me senti uma menina muito tagarela e inconveniente. Quando eu participei dessa primeira conferência, eu entendi que há lugar para minha voz. Então, o ECA reivindica esse lugar para todas as crianças e os adolescentes. Não só para o meu recorte privilegiado de infância. Sim. Era aluna de escola pública, mas com uma família estruturada, uma criança branca de uma área urbana. Mas eu vi no ECA crianças ribeirinhas, dos povos ciganos, das comunidades de quilombos, das crianças dos povos das águas e das florestas, crianças indígenas e ribeirinhas. E eu vi ali a pluralidade das infâncias no plural que existem no nosso país. Sim, verdade mesmo. E quando eu vi isso, eu falei, não há outra forma que não seja fazendo disso o timão da minha vida. Sim, perfeito. Então, isso fez total diferença. Isso é tão profundo, né, como eu disse, porque as pessoas estão muito acostumadas com o olhar costumeiro, né? É redundante mesmo. Acostumadas com o olhar costumeiro. No sentido de que, se não está na minha estação de vivência, eu não me preocupo. Então, como você disse, você, como eu, né, eu tive também uma infância privilegiada, com muitas vulnerabilidades, né, família pobre, pagando aluguel, morava na casa mais velha do bairro, por atraso de aluguel, o oficial de justiça lá entregar a ação de despejo, mas dentro de casa eu tinha muita amorosidade. Não é à toa que eu me tornei um escritor do afeto, do bom afeto. Vamos falar mais disso? Vamos para um rápido intervalo. Não saiam daí, nessa conversa boa com Ana Calisto, escritora, gente. Olha, não percam uma prosa que é para tocar o coração da gente. Humanideia, volta já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, numa conversa boa, oportuna, importante e de interesse público com Ana Calisto, ela que é escritora, gente, que coisa linda. Quem acompanhou desde o primeiro bloco, uma conversa cheia de afetos, sentimentos, mas também de luta, de causas importantes, causas do humano. Esse programa, Ana, ele foi feito para pessoas como você, que faz a diferença. É na literatura, é na fala, é no afeto, é na disposição de estar sempre no enfrentamento de tudo que fere a dignidade humana. Exato. E a gente falava no finalzinho do bloco sobre esse trabalho lindo que você faz por todo o país, com o projeto Bem Me Quer, que era outro nome antes, né? Era 5 Passos. 5 Passos, né? O antigo projeto 5 Passos, que se tornou o projeto Bem Me Quer. Isso. Fala um pouquinho para nós, como é que tem sido isso? Você tem ido em redes de educação, não só pública, mas também privada? Como é que está esse movimento do seu trabalho com o projeto Bem Me Quer? O projeto Bem Me Quer, sendo a grande paixão da minha vida, foi o que me reconectou com a criança e com o adolescente. Porque eu era uma criança e depois uma adolescente que dava palestras e formações, falava
para adultos. E eu pensava que isso era suficiente. Mas depois, justamente naquela bandeira do protagonismo que a gente conversou no bloco anterior, eu fui entendendo que, sem passar o bastão e a voz e legitimar a participação sociopolítica e ativa da criança na luta pelos seus direitos, é um fazer muito esvaziado. Sim. Então, em 2015, eu comecei uma experiência piloto e fui em algumas escolas da minha região para falar sobre o ECA. E aí, em 2016, em parceria com o Conselho da Criança e do Adolescente e a Secretaria de Educação lá de Atibaia, nós começamos o projeto 5 Passos. Qual que era a ideia original? Aliás, só me permite um parênteses. Agora. Para defender o CMDCA. Por favor. Porque às vezes fica tão esquecido dentro de uma estrutura de governo, né? Ele é tão importante. E é um conselho tão importante, Sim. né, Ana? Ocupem o CMDCA da cidade de vocês. Era só para fazer essa consideração. O que foi que eu cheguei em casa e falei pro meu pai e pra minha mãe? Qual que era a ideia original? Eu falei, gente, nós vamos para as 26 escolas de Atibaia, que é a cidade que eu nasci e resido, as escolas municipais de Fundamental 1. Então, o 1º ao 5º ano do Fundamental, para falar sobre o ECA. E aí, começou ali com um pai torista, com a mãe assessora, a ir pelas escolas de Atibaia e falar sobre o tema. E aí, nós percorremos, e no meio do processo, Fernanda, eu fui selecionada para participar de um reality show social lá do Fantástico, falando através do Criança Esperança. E aí, isso deu uma projeção que fez com que o projeto crescesse. Então, os 5 Passos começou a levar a bandeira da cidadania e do protagonismo para outros estados. Só que essa visibilidade também me proporcionou uma experiência de vivência. Porque eu pude perceber que falar sobre o direito à alimentação para uma criança que não come desde o dia anterior, que tá louca para você acabar a palestra, para ela ir comer o lanche, que é a sua fonte de segurança alimentar, era uma hipocrisia muito grande. Falar da dignidade humana, como você dizia, para uma menina que está sendo abusada sexualmente pelo avô, falar do direito à vivência plena da infância e à educação. Brincar, se divertir. Para um menino que está trabalhando na oficina mecânica do tio, eu me senti afastada da realidade da infância. Foi aí que teve essa reconstrução. De chave. Exato. O projeto 5 Passos, através do livro Bem Me Quer, Mal Me Quer, ganha esse nome, Projeto Bem Me Quer. Hoje ele é uma ferramenta de prevenção às violências que atua em 14 estados do Brasil, em escolas municipais, estaduais, públicas e particulares, projetos sociais, serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Qual que é a ideia? Eu entro na sala com uma abordagem lúdica, seja através da literatura, de dinâmicas, de música, e eu vou falar sobre o tema para uma criança que talvez sequer reconheça que é vítima daquela violência. E já numa articulação prévia com a rede de proteção daquela cidade, eu me coloco à disposição para que essa criança revele que está sofrendo uma violência. É bem lúdico mesmo, né? Exato. Com teatro, com bonecos, Exato. Com fantoche, com contação de história, com brincadeira. Sim. E é muito importante falar disso. Teve num tempo não tão distante de autoridades nesse país, de uma distopia sem fim. Sim. De uma ministra que chegou a dizer que papo de falar de sexo, de sexualidade na escola, de falar isso tem que ser da família. E a gente sabe que os dados, você é uma especialista da área, demonstram que as crianças, de cada 10 crianças violentadas, 7 é violentada dentro de casa. Exato. Né? Pela pessoa que deveria protegê-la. Que deveria protegê-la, né? É padrasto, é pai, é mãe, é avô, enfim, é um cunhado, é um tio, primo, é tudo. Então, assim, como esse tipo de trabalho na educação, ele é super importante para a criança se reconhecer. Eu lembro de um caso de uma professora que ela chegou assim e falou para o Fernando, a minha aluna tal, ela começou a parar, ela parou de sorrir, ela parou de brincar, ela era uma criança super ativa, ela estava pálida, e eu comecei a acompanhar de perto. E aí, num teatro, para falar sobre sexualidade, falar sobre a diversidade, enfim, ela identificou o que faziam com ela era errado. Através de um boneco falando com outro boneco. O bem me quer, mal me quer, brinca com essa lógica. O que é o bem me quer? O que é o mal me quer? Boa. No livro, a gente chama o toque afetuoso de carinho de verdade e o contato abusivo de carinho de mentira. E as crianças começam, parece que a ficha cai. Acontece muitas vezes das crianças interromperem a contação da história porque tem a ânsia de pedir ajuda, porque identificou que aquilo não é brincadeira, não é carinho. E eu já tive experiências de contar a história com o fantoche, e o fantoche, em primeira pessoa, é ele que vivencia a violência, e no final da contação de histórias, a criança queria conversar com o fantoche. Olha. Porque ela dizia, ele é capaz de entender o que eu tô passando. Então, o lúdico Nossa, que forte isso. é uma ponte extraordinária para que a criança se abra. Sim, o livro, né? Exatamente. É isso, o lúdico mesmo, Tem a né? identificação
identificação com Você o vai no mundo da personagem. criança, né? Ela é capaz Exatamente. de te falar coisas que para ela faz ela sofrer, né? Mas normalizar aquilo tanto para ela. Exato. E quando ela entende que é um mal me quer. Ela foi socializada pela violência. Então, impressionante se isso. antes de dormir o padrasto faz aquela Sim. brincadeirinha, o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023 revela que 44,4% dos agressores denunciados são o pai ou o padrasto. Então, eu entendo quando Sim. a pessoa diz, eu quero falar desse assunto do meu jeito em casa. Mas nós temos que ter um olhar mais abrangente e empático para aquela criança que não tem na sua Sim. casa um lugar de proteção. Perfeito. Ela vai encontrar essa referência, Fernando, você sabe melhor Por isso do que a eu, escola é importante na para isso. escola. Ana, a gente vai agora chamar um quadro muito legal aqui no Humana Ideia, chamado Ideia em Gestão, com um consultor humanizante, que é o Felipe Amaro. A gente vai para o intervalo com o quadro, Humana Ideia volta já. Olá, pessoal. Eu sou o Felipe Amaro, consultor em gestão, e estou aqui no quadro Ideia em Gestão no programa Humana Ideia. E nesse sábado, nós vamos fazer uma reflexão importantíssima sobre o bem-estar e a saúde mental no ambiente de trabalho. Você já deve ter ouvido alguns termos como burnout, pessoas que estão aí com crises de ansiedade, entre outras circunstâncias que estão se acometendo pelo excesso de trabalho e pela não organização do seu movimento de vida relacionado às suas atividades laborais. Todas as vezes que você desenvolve um trabalho, é importante refletir como a sua saúde física e mental se encontram para o desenvolvimento desse trabalho. Às vezes a sua performance e a sua entrega pode estar sendo prejudicada pelo fato de você não conseguir simplesmente ter uma boa noite de sono. Nós temos as teorias motivacionais mais tradicionais, como a pirâmide de Maslow, que fala sobre a essência das nossas necessidades fisiológicas até conseguirmos a nossa autorrealização, e isso também está acometido quando olhamos com atenção para a nossa saúde mental. A saúde mental é um tema que hoje vem sendo discutido por diversas organizações. Você que está aí procurando um trabalho, fazendo a transição de carreira, ou você que é gestor de empresa, pare para pensar como anda a sua saúde mental. No momento em que você reúne os seus colaboradores, vocês conseguem ter entregas ou conversas que sejam satisfatórias? Durante o seu período, o seu dia, você encontra alguns momentos para trabalhar o mindfulness, alguma meditação ou atividades que lhe gerem prazer? Essas e outras reflexões são importantes para que você consiga um equilíbrio e traga prazer para o seu dia a dia, traga uma vida mais saudável para você e para toda a sua família. Sempre que olhar para o mercado profissional, lembre-se da sua qualidade de vida. Essa e outras ideias você encontra aqui no Ideia em Gestão, no programa Humana Ideia. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, com ela, Ana Calisto, escritora. Gente, que papo bom, que conversa boa. Eu tô bem, assim, emocionado. Eu também. Estou revisitando a sua fala quando eu tive a oportunidade de assistir você lá em Hortolândia. Foi tão especial. É uma coisa que me mexeu muito com o pensamento, não só porque eu escrevo, que eu sou também poeta, mas de uma causa tão importante, de um assunto tão doloroso. Sim. E você conseguir passar isso com amorosidade. Então, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada, viu, Ana? Fernando. A gente falava do projeto, vamos falar dos livros? Vamos. Olha aqui. Meu assunto preferido. Ó, esse é o projeto. Exatamente. Que é um projeto que você é itinerante, você anda por todo este país. Olha que bonito, gente. Bem me quer, mal me quer. E que reflete um pouco dos afetos, né? Exatamente. O mau afeto e o bom afeto. De Baruch de Spinoza, hein, Ana? Coisa linda, né? Bem me quer, mal me quer. Aqui tem... você fala sobre como funciona o projeto, né? Exatamente. O livro, tudo. na verdade, ele Tá. é A Menina dos Meus Olhos. Ele é um livro de prevenção e enfrentamento à violência Sim. sexual contra crianças e adolescentes. Foi publicado na pandemia de Covid-19 pela urgência que o tema adquiriu na época, pelo confinamento, vamos usar essa Sim. palavra, de muitas crianças com seus agressores. Tem as ilustrações da Stephanie Marino. Lindo. Eu vou falar sobre isso. Ela é que maravilhosa. lindo. Eu sou muito suspeita porque ela ilustra Stephanie os nossos Marino, vem trabalhos. aqui numa ideia falar sobre ilustração Ela é de maravilhosa, livros. vai gostar muito. Muito legal, ficando lindo. Um livro E nele lindo. a gente conta a história de uma Sim. menina brasileira, que é a nossa protagonista. Uhum. E a gente vai diferenciar o que é o carinho de verdade, o carinho de mentira e falar direito de dizer não, noção de consentimento, a importância da denúncia, a escola como um lugar de proteção para que a criança revele espontaneamente aquela violência. Então tem sido um trabalho muito especial. E foi vencedor do prêmio Do prêmio Neide Neide Castanha, com a que é um prêmio
Borboleta, do eterno menino maluquinho, Ziraldo. Super importante, um prêmio fundamental para a literatura infantil, né? Da criança e adolescente como geral. E também foi em 2022, né? Foi 2022. 2022, o prêmio de Direitos Humanos na categoria de produção de conhecimentos. Exatamente. Um prêmio importante e especial na área de direitos humanos, né? Que tem gente que fala que tudo é mimimi, né? Porque a dor do outro, para alguns, é mimimi. Não é. A dor do outro é a dor do outro. E filosoficamente, aristotelicamente, eu só sou eu porque você é você. Então, o outro existe. Não é verdade, Ana? O crítico literário brasileiro, sociólogo Antônio Cândido dizia: direitos humanos... Adoro o Antônio Cândido. Fala. Direitos humanos nada mais é do que aquilo que é indispensável para mim e por isso não pode ser dispensável para o outro. Jamais. Então, tem isso no ensaio dele, O Direito à Literatura. Ele fala: se chegar na minha casa, ler Dostoiévski, que eu vi um dos quartetos de Beethoven, para mim é indispensável, porque eu aceito que um irmão não tem um lugar para dormir. Sim. Se para mim é indispensável sair daqui e comer em algum lugar e passar um tempo de qualidade com a minha família, ler um bom livro, ouvir uma boa música, socializar, por que eu aceito que alguém não tem onde tomar um banho? Então, essa noção de é mimimi é porque eu tenho certeza que a pessoa que profere essa frase já tem os direitos fundamentais garantidos. Sim. Então, ela tem o conforto para ignorar a dor do outro. Ou melhor, né? Ela confunde direito com privilégio, Exatamente. Né? É diferente. E é difícil admitir os nossos privilégios, né? Porque a luta de garantias de direitos é uma luta, ainda mais num país como o nosso, que foi colônia, né? Eu fico pensando assim, essas falas, essas narrativas tão esvaziadas de história, de materialismo histórico, né? Vamos dizer assim, né? Pessoas que acabam no rodapé das redes sociais ou no grupo do WhatsApp, como se aquilo fosse a verdade absoluta, numa desconstrução histórica. Não reconhece a história de um país que não foi pensado como um projeto de país, que é atravessado e permeado por uma exploração na forma de colonização, que é anulada a sua cultura, suas raízes históricas e abraça esse discurso colonialista, defendendo algo que não vai te proteger. Isso que me assusta, porque as pessoas defendem. É assustador, é igual a cidadania, né, Ana? Você transita toda a sua literatura, o seu trabalho e a sua fala, tendo a cidadania como eixo fundamental. Exatamente. E falando agora de autores que a gente gosta, né? O Milton Santos, ele tem um aforismo que é lindo, quando ele fala assim, cidadania não é para quem recebe. Cidadania é um estado de doação, é de quem doa. É bonito, porque é o estado mais pleno da autonomia, né? É forte, né? É você doar isso. E tem gente que nessa confusão de privilégio com direito, na zona de conforto empoderada, olha para o umbigo e mede o mundo à sua volta de acordo com essas benesses. Que cafonice, né? É uma métrica muito desleal. Não, é uma métrica cafona. Cafona. Mas vamos lá. Aí vem esse aqui, Pronto ou Não, Lá Vou Eu. Isso, fala sobre trabalho infantil. Assim como o Bem Me Quer Mal Me Quer. Da Esté também, os três. Que lindo. Esse aqui tem a menina brasileira, esse aí tem o menino brasileiro. As ilustrações são um xodó. Que lindo. Então, ele vai trabalhar sobre os mitos do trabalho infantil. Sabe essa história? Melhor tá trabalhando do que tá roubando, como se fosse simples assim. Eu trabalhei e não morri, na minha época não tinha isso de ECA. Então, ele vai desconstruindo esses mitos, falando do tempo da infância que vai embora através do trabalho, discute de forma lúdica as piores formas do trabalho infantil, apresenta o ECA, o Conselho Tutelar. É um trabalho muito especial. Maravilha. E um mais novo. Do forno, esse? Caçula. Porque Maria não vai com as outras. Porque Maria não vai com as outras. Que legal. De Ovelha para Crianças, vamos falar sobre bullying. Essa ovelha é um personagem legal seu, né? Ela é... Você tem até ela em fantoche? Tenho ela. Tenho uma ovelha de crochê do tamanho de uma criança de 2 anos. Que lindo isso aqui. Eu preciso comprar um sling para carregar a Maria, que nem o neném. A ilustração também da Esté. Uma parceria legal com a Esté, então. Ela é maravilhosa. Olha que lindo. E esse livro conta essa história. Ele é o mais divertido dos nossos livros. Ele vai falar sobre bullying, então na forma dessa violência moral, psicológica, às vezes física, que a nossa lei chama de intimidação sistemática. Então ele vai contando na história da Maria, cujas ideias não cabem naquele curral em que ela vive. E muitos de nós temos muito da Maria em nós. Que as nossas ideias às vezes não correspondem à limitação desumana de um curral que nos aprisiona
aprisiona e tenta nos padronizar. Uma máquina de produzir uma igualdade que Aristóteles falava, né? Que a igualdade não é igual para todo mundo. É de acordo com as especificidades. Sim. Então, a Maria tem me proporcionado estar nas escolas para falar sobre bullying. Onde nós achamos o seu trabalho, site, redes sociais, para contato, para palestras. Eu recomendo, viu, gente? Já vi, é sensacional. Obrigada, Secretários de Fernando. Educação, assistência social, escolas particulares, levem a Ana Calisto. Vamos lá, Ana. Obrigada, Fernando. Pessoal que está aí assistindo, consegue nos encontrar lá no Instagram, pelo @AnaLuisaPalestrante, com 2 N's no Ana e Z no Luísa, ou pelo @Projeto Bem Me Quer BR. Você também encontra tudo isso, os nossos livros, para ler online ou fisicamente, o livro impresso. Eu sou mais do analógico, preciso confessar, gosto do cheiro do livro, mas lá no site analuisapalestrante.com.br. Por lá você me encontra, ou no WhatsApp 011 97369 6388. Vamos A gente se repetir? fala. Vamos repetir, porque a gente só está nos sim. ouvindo só. Vamos lá. 011 97369 6388. Mas o seu Instagram tá bem movimentado, né? Ah, as pessoas bem me acham legal. por lá. Eu acho mais fácil, O seu né? Luiz é com Z ou com S? Com Z. É, a minha, eu tenho uma Luísa também. Minha É filha mesmo? minha caçulinha. Beijo, amor do papai. O meu Luísa Ana com Z. Luísa é da música do Tom Jobim, mas ele também tem a canção Luísa com Olha, Chico, que é igualmente. igualmente belíssima, do Chico, né? Luísa. Muito legal. Ana, a gente tá aqui nos finalmente, segundos finais. Deixa uma mensagem para as pessoas daquela potência que você tem tão bonita do trabalho que você faz. Obrigada pela oportunidade, Fernando. E com essa deixa que você me possibilita de deixar essa mensagem para quem nos acompanha, eu quero lembrar, já que você citou agora ao final Paulo Freire, patrono da educação brasileira, por mais que muitos não queiram, mas para sempre Sim. será. Ele tem uma frase, ele diz que a esperança que não se organiza morre. E eu sei que uma conversa como a que eu acabei de ter com o Fernando, por mais que seja marcada por afeto e por uma generosidade muito grande, e sobretudo da sua parte, ela também nos atravessa num lugar de dor. E eu sei que isso pode te mobilizar num lugar de querer ignorar e falar, eu vou mudar de assunto porque isso me dói muito. Talvez porque você tenha passado por isso. Mas que você possa transformar essa indignação em combustível para algo maior, que é a organização da sua esperança. E que você possa ser, para as crianças com quem você convive, que tem essa sorte, o adulto que você precisou quando você era criança. Ai, que lindo. Oh, que moça falar bonito. Ana, obrigado, viu? Fernando, obrigada a você. Volte mais vezes, quando tiver Voltarei. lançamento, livro novo, projeto novo, o Humanideia está aqui à sua disposição. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada pela sua gentileza. Eu que agradeço, fico feliz. Vou dar aqui o Meu pai, o turista Amaral, tá aqui, é. ô seu Amaral. Dá uma, vem aqui na tela aqui, Vem seu cá, irmão, vem aqui. cá, pai. Vem cá, para quem Vem tá cá. assistindo também. Olha lá, o Amaral, Tá pai bonito, turista. pai. Coisa linda. Obrigada, viu, pai? É isso. Pessoal, pessoas como a Ana Calisto, com essa fala tão humanizante, como ela disse, né, organizar a esperança para que a gente possa sempre, freirianamente, esperançar dias melhores. Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band, todo sábado. Espero você.